Olá, Daniel. Como vai, irmãos? Bem? Vai lá. Grato pelo encontro. Muito grato. Bem, vamos ver o que temos aqui no telefone. Aqui nos perguntam, quando o ser sente que recebe tanto estímulo e ajuda e não consegue ser fiel a todos os impulsos, como fazer para não cair em culpa ante a desobediência de algo já tão vital a ele? Mas, na realidade, que é muito bom que ele fique com culpa. Mas, certo, lembremos que certos funcionamentos da personalidade têm a condição, a qualidade de colocar limites para o ser. O medo coloca limites, a culpa também coloca limites para o ser. Se o ser não tem culpa, é um psicópata. Entende o que falamos? Sim. O ser registra com a culpa, encontra a culpa, um limite, um parâmetro, uma alerta, uma luz vermelha. Então, está muito bom que a culpa, quando não temos outros mecanismos, sim? Ela pode fazer o seu papel, sim? Então, o fato não é ter culpa, o fato é que o ser tem que trabalhar imediatamente no sentido contrário àquele erro. Se ele não puder obedecer o estímulo, ele tem a possibilidade que a vida vai passar para ele de trabalhar no sentido contrário ao erro. Mas tampouco serve, aunque a culpa pode ser uma ferramenta, não serve só ficar culposo. Culposo se fala em português? Culpado. Bem, culposo. Bem, cheio de culpa. Sim? Então, o que acontece é isso. O ser imediatamente percebe, através das sinais, que aquilo não aconteceu, que ele não pôde responder, tem que trabalhar no sentido contrário ao erro. Não serve de nenhuma maneira que o ser só quede ou fique com a culpa. Sim? Então, a culpa é só um indicativo. É só isso. O importante é o que o ser pode fazer enquanto algum elemento da lei do karma, como pode ser a culpa, está mostrando para ele o que não foi feito. Sim? Aquela falta de fidelidade. Aqui perguntam o que é obediência. A obediência tem distintos degraus, sim? Porque existem experiências da obediência que são bem kármicas, sim? Você recebe uma ordem de alguma pessoa, de algum chefe, de algum organismo, e você não obedece. Isso é uma experiência de obediência bem kármica, sim? Bem materialista. Mas a verdadeira obediência é um exercício do ser em relação à própria vontade interna dele. Então, o ser tem que ser fiel e tem que ser obediente para a própria vontade interna. Porque aquilo que tem a vontade interna, para ele, não pode ser substituído por nenhuma outra coisa. O ser tem que ser fiel à vontade interna e a obediência é para a vontade interna. Então, um ser que é desobediente é um ser que não pode registrar, sim? Que não pode responder àquele ordem circulatório que a vida interna passa para ele. Porque a vida interna tem um ordem circulatório, tem estímulos que têm um ordem circulatório.
Se o ser não pode aderir àquele ordem circulatório, então ele não tem obediência. É muito importante isto. Então, a obediência fica acima de tudo. Nenhuma coisa pode ficar em cima da obediência. Porque mesmo que o ser não pueda compreender, porque algum fato tem que ser concretizado, ¿sí? Ele, com obediência, pode compensar tudo. Porque a compreensão da consciência humana é uma coisa muito pobre. A obediência pode compensar, pode equilibrar a falta de compreensão, a falta de clareza, ¿sí? A falta de discernimento, porque se você obedece com o tempo, ¿sí? A curto prazo, ou a mediano prazo, ou a largo prazo, você tem a compreensão garantizada. A obediência garantiza que em algum momento o ser vai perceber, vai compreender, ¿sí? Então, a obediência é a chave para tudo. Em tempos de purificação, transição planetária, que atitude deve ter o ser, quer individual, quer coletivamente? Em tempos de transição do planeta, o ser tem que ter clareza, que tem que reforçar a transcendência do livre-arbítrio, porque o ego e a pessoalidade não sabem o rumo que tem que tomar a transição do planeta. Então, o ser tem que ser atualizado continuamente pela própria fonte interna de sabedoria. Então, se ele, na transição do planeta, se ele, nesta etapa de purificação do planeta, tanto importante, não pode soltar o livre-arbítrio, ele não pode ficar atualizado. E a atualização é tudo nestes tempos, porque não tem lógica o que tem que acontecer. O rumo da transição não tem lógica. A razão da humanidade, sim? Os razonamentos da humanidade, a comparação, sim? A especulação da humanidade, não tem nenhum tipo de sentido compatível com o que a transição vai instalar aqui. O rumo da transição. Então, o ser tem que ter um degrau de flexibilidade que permita sua atualização contínua. Os seres que não podem assistir à transição do planeta são os seres rígidos, sim? Os seres que não têm flexibilidade, os seres que não podem renunciar e soltar os seus conceitos, os preconceitos, seus prejuízos. Então, é muito importante que todos nós fiquemos abertos como crianças, sim? Como crianças, e que a energia da transição planetária, através do próprio canal da vida interna, pueda atualizar continuamente estas crianças que nós temos que ser. Então, esse é o único jeito que temos para fazer. Está muito bem que os seres fiquem abertos ao novo conhecimento, mas se esse novo conhecimento vai se estancar em sua consciência como uma doutrina, então, automaticamente, o novo conhecimento passa a ser um fato velho. Porque a atualização do ser tem que ver com que o novo conhecimento pueda encontrar em ele uma condição de receptividade que permita que a energia leve aquele ser para onde é necessário. O novo conhecimento tem essa condição. Então, isso é fundamental, para que cada um de nós pueda concretizar a própria transição planetária na sua própria consciência, tem que ter essa capacidade de ficar aberto como uma criança para que a energia da vida única pueda colocar para ele a revelação que ele necessita. Aqui perguntam como caminhar. E esse caminhar nos leva a fundir-nos com o próprio caminho. Existe um mantra que diz:
que o caminho não se transita hacia ele, sino em ele. Então, o ser tem que desenvolver uma atitude. O ser tem que perceber que o caminho é só uma atitude, que o caminho não tem que ter um parâmetro rígido, que o caminho é a atitude que ele pueda manifestar e sostener para a vida interna. Então, todos temos esse único caminho para fazer, todos temos essa única tarefa para concretizar, não temos outra coisa. Então, o caminho é muito simples, mas a simplificação da vida é o que coloca principalmente as dificuldades do caminho. Porque nós temos uma costume, sim, de que caminhar é um fato muito difícil. E nesse caminhar, continuamente, temos a tendência de buscar certas satisfações para que o caminho não seja tão duro, para que o caminho não seja tão como um deserto, quando você vai cruzar o deserto. Sim? Então, quando o ser fala de caminhar, ele tem que falar de que sabe que não tem satisfações como possibilidades, que não tem êxitos em suas metas, em seus propósitos, que ele renuncia a tudo e que ele aceita que a incomodidade e a frustração vão ficar presentes continuamente no caminho. Porque os egos de todos nós, durante muitas encarnações, ficaram acostumados à satisfação, ao êxito, a concretizar as metas pessoais. Então, hoje as leis cósmicas estão estimulando que podamos transitar outras experiências evolutivas, sim? Aqui perguntam como pode ERCS, a fonte do novo conhecimento, oferecer a lhes e a toda a humanidade da superfície a razão divina para esta etapa de transição planetária. ERCS tem uma condição que excede mesmo a lhes, quer dizer, não só tem que ver com lhes este fato. Lys é um dos centros planetários com que interactua ERCS. Então, a energia de ERCS, onde ela se manifesta, que é na geralidade do planeta, na totalidade do planeta, a energia de ERCS permite que um milagre pueda acontecer, que a razão humana, com todas suas limitações, pueda ser tocada por um novo conhecimento, pueda ficar atenta para uma óptica totalmente diferente, a óptica materialista e especulativa desta civilização. Quer dizer, ERCS tem a condição, a qualidade de tocar a substância mental, de tocar a substância emocional, de trabalhar com essa substância mental e emocional, permitiendo que ela pueda se flexibilizar, pueda ficar aberta para que a luz pueda interactuar com ela. Então, ERCS não pode fazer o trabalho de Lys, não pode fazer o trabalho de Anutea, não pode fazer o trabalho de Mirnajad, de Aurora, de Iberá, de Mistlitlán, mas seu trabalho é interactuar com todas as energias, não importa qual seja aquele centro planetário com o qual o ser fique coligado internamente, para aportar uma condição, uma qualidade que é compatível com todas e cada uma das qualidades dos centros que aqui estão despertos na Terra, dos centros intraterrenos. Então, Lys coloca aquela corrente, aquele sentido circulatório que se fala de resgate da pureza. Mas, se a energia de ERCS, com a nova filosofia,
não coloca a sua parte, ustedes hoje, com a intenção de resgatar a pureza, não têm ferramentas para trabalhar com a substância mental e a substância emocional. Em outras épocas, com a fé, só com a fé, ficava tudo bem. Com a fé chegava. Mas hoje a fé necessita que a substância mental e a substância emocional possam chegar a um grado de maturidade onde certos aspectos da nova filosofia cósmica planetária fiquem como ferramentas de espiritualidade prática em nossos pensamentos, em nossos sentimentos e em nossas ações. Aqui perguntam se a fonte criadora é imutável, qual é a necessidade de evolução das suas partículas? Precisamente, as partículas ainda têm mutabilidade contínua, têm garantizada a mutabilidade contínua. Então, se um elemento não tem estabilidade, se um elemento ainda é inestável, então ele tem que desenvolver todas as experiências de mutabilidade para ficar cada vez mais perto daquele aspecto evolutivo da fonte imutável, que é o polo magnético cósmico do equilíbrio. Então, para nós, muitas vezes, é uma pergunta muito difícil de contestar para cada um de nós, porque decimos, mas se Deus, se o imutável, se aquela fonte criadora, ela é imutável, ela não tem nada para mudar, por que nós temos que fazer isso? Porque nós somos nós, e aquela fonte é a plataforma cósmica que tem todo o conteúdo do cosmos. Então, a única maneira de nós ter garantizados fazer a mutabilidade, o que se fala de processo expansivo, o que se fala de evoluir, necessitamos alguma fonte que não tem esse problema para resolver. Então, nós um pouco, quando fazemos estas perguntas, projetamos sobre aquela fonte coisas que são do próprio ser humano, porque nós não podemos entender a imutabilidade daquela fonte, mas então decimos, para que nós vamos a mudar se aquela fonte é imutável? Sim? Então, temos que tentar não invertir os papeles. Você é mutável? Bem, então tem que resolver isso. Não fique preocupado porque aquela fonte é imutável, você tem que fazer o trabalho. Porque a humanidade tem uma tendência à comodidade. Então diz, mas, pai, se você é imutável, por que não ahorra tudo isto para mim? Sim? Por que eu vou ter que fazer todo esse trabalho? Sim? Não, eu queria voltar um pouco nesta pergunta, porque realmente quando o único, a minha fonte interna me pede alguma coisa e normalmente isto é silêncio, harmonia e paz, que eu devo manter. E não sempre consigo. Então, isso vai como uma desobediência. Eu quero obedecer, mas não consigo. Então, como é que se define esta situação? Porque eu quero ser obediente. E hoje, não sempre. tem que persistir. Tem que persistir. Percebe? Porque o que acontece com todos nós é que muitas encarnações não pudimos fazer aqueles exercícios na consciência que houvessem permitido que a harmonia e o equilíbrio fossem elementos mais estáveis em nossas vidas. Então, segundo como as forças involutivas, segundo como as forças da matéria ficam em alguns momentos
segundo como a lei do karma coloca determinados processos na superfície da Terra, para todos nós é mais ou menos difícil aquela sintonia, aquela alinhação. Então, temos que persistir e persistir e persistir. Temos que aprender a ficar incômodos. Temos que aprender a ficar com a frustração, a trabalhar com a frustração, a trabalhar com a incomodidade. Muitos seres com grande potencial, eles não podem persistir na assistência do plano evolutivo, porque não podem ficar perante da incomodidade, perante da frustração. Para eles é muito importante não ter incomodidades, não ter frustração. E a frustração e a incomodidade são ferramentas muito, muito importantes do processo evolutivo. Porque o ser que aprende a ficar nas incomodidades e a frustração, ele está levando a uma experiência prática o esquecimento dele, o esquecimento de si mesmo. Ninguém pode ficar esquecido de si se continuamente fica atento. ¿Sí? É uma reação desmedida ante a incomodidade e a frustração. Se você não gasta energia perante da incomodidade e da frustração e coloca aquela energia em persistir, em persistir e em persistir, ¿sí? Em relação à sintonia interna, à entrega, ¿sí? A alinhação com o ser interno, então a energia é muito aproveitada. Nós tiramos muita energia, continuamente desperdiciamos muita energia, simplesmente porque não gosta como é a vida nesse momento para nós, porque não gosta como a energia coloca as provas para nós. Então, isso não tem que ter o primeiro nível de importância. Quando você fica incômoda, quando você fica frustrada, tem que viver com gratidão, porque a vida está utilizando uma sinal, uma ferramenta para passar para você uma informação. Aquela incomodidade está falando do ego de você, da personalidade de você, aquela frustração que você vive de um modo tanto incômodo, está falando de você. Então, nós temos que ficar muito atentos e ficar gratos quando a vida coloca essa possibilidade de transitar a incomodidade, a frustração, porque o ser está continuamente se comparando, evaluando. Eu não posso ficar alinhado, eu não posso ficar em sintonia, as forças podem comigo. E de que serve toda essa afirmação? Não serve de nada, porque quando você confirma isso perante das forças, você alimenta as forças. Gratidão. Daniel, quando fica mais incómodo, é um sinal que estamos prontos para ultrapassar aquela limitação do ego. Quando começa a ficar mais incómodo. Quando você fica muito incômodo, a vida está mostrando você que está ingressando uma etapa do treinamento muito importante. Porque muitas das etapas do treinamento, sim, não são diretamente incômodas. Porque os seres não ficariam abertos. Eles não quisessem aceitar tanta incomodidade. Então, o que nós temos que perceber como um fato certo é que a vida de todos nós vai para mais incômoda à medida que avança a transição do planeta. Ninguém pense que porque ele vai avançando a compreensão das leis espirituais, sim? Ou tentar a expressão das leis espirituais, a incomodidade e a frustração vai a desaparecer da sua vida. Mas se o índice, o nível, a intensidade da frustração vai se modificar na medida que o ser modifica também quais são suas expectativas. Quanto mais ilusões e expectativas o ser tem, a frustração vai ser mais intensa. Porque a incomodidade
chega a um ponto que vai por um caminho diferente àquele caminho da frustração. Um ser pode chegar ao ponto onde ele já não fica frustrado, mas fica incômodo. Claro. Entende? E é muito importante entender a diferença. Em um ponto da evolução do ego e da personalidade, a frustração e a incomodidade quase são sinônimos. Mas nós temos que trabalhar com a falta de expectativas, sim? Com tudo aquilo que tem que ver com soltar, com entregue, para que a frustração, sim? Que está muito, muito relacionada com essa questão que o ser alimenta das metas egoístas, as metas pessoais, as metas individuais, que aquela frustração vai embora em algum momento. Que ela pode ir embora em algum momento. E tem que ver com isso. As metas únicas, as metas superiores, as metas universais, as metas altruístas, as metas solidárias, são metas que não alimentam a frustração como alimentam as metas individuais. Isso não quer dizer que um ser que já tem uma amplitude em metas universais, ele não pode se perceber frustrado em algum momento. Mas é muito diferente a frustração que tem que ver com metas egoístas que a frustração que tem que ver com metas universais. O ser que tem certas frustrações, quando ele trabalha com metas universais, ele lamenta que aquilo não resultou em função do benefício do todo, mas já não lamenta que aquilo não resultou para seu próprio benefício. Então, a transformação da consciência com essas experiências da incomodidade e da frustração vai em um degrau, sim, que nós temos que aprender a acompanhar, a assistir. Gratidão. Gratidão. As forças involutivas fazem só parte da lei do karma. As forças involutivas só fazem parte da lei do karma. Porque as forças involutivas são um condicionamento, sim? Uma adaptação que a energia única faz de si mesma para que certas condições magnéticas, energéticas, puedan ficar presentes acorde às necessidades dos universos kármicos. Acima dos universos kármicos, dos universos da lei evolutiva superior, os universos que ficam com a lei do equilíbrio, as forças dissuasivas não têm sentido. Porque o sentido delas é gerar provas. É que as provas possam se manifestar, que as provas possam ficar disponíveis para as consciências. O principal rol das forças dissuasivas é que o ser pueda fazer uso correto da escolha. Então, o livre-arbítrio, como exercício evolutivo, não poderia existir se as forças dissuasivas, se as forças involutivas não ficaram operando com sua preciosa dinâmica nesses universos kármicos. Então, dentro da formação de um universo kármico, já tem previsto a qualidade, a intensidade, o volume dessas forças, a capacidade que eles têm para fazer sua tarefa. E como todos os universos são perfeitos, e o material constitutivo dos universos é perfeito, as forças dissuasivas são perfeitas. Nós não temos que confundir o término dissuasivo ou involutivo com imperfeito. As forças involutivas são forças que respondem a aspectos da lei evolutiva de uma maneira perfeita, porque elas nunca traicionam aquela tarefa que têm para fazer. Elas colocam para nós condições que permitem que nós também transitemos a traição.
a infidelidade, a desobediência, mas as forças involutivas nunca desobedecem o aspecto da lei, o aspecto daquela lei que permite a elas fazer seu trabalho. Então, nós temos que encontrar nessas forças um exemplo de perfeição do propósito. Só que elas são fiéis ao sentido involutivo da energia. Mas isso é habilitado, ¿sí? E considerado como correto pela lei evolutiva que necessita desse sentido contrário à evolução para que nós podamos desenvolver nossas experiências. ¿Sí? Aqui perguntam também como elas surgiram. Elas surgem porque existem hierarquias que têm como tarefa, como trabalho, organização das condições kármicas, elas surgem assim, ¿sí? Surgem em resposta à vontade de hierarquias que são as que adaptam os níveis, planos e dimensões dos universos kármicos para que certas características puedan ficar presentes. ¿Sí? E perguntam se tem possibilidades de evoluir. Temos que entender que as forças dissuasivas, elas não são consciências. Quer dizer, são uma limitação que a energia faz de si mesma. Então, as forças não são inteligentes, nem são consciências em evolução, mas sim formam parte das correntes inteligentes de energia que se manifestam como forças para gerar condições específicas nos universos kármicos. ¿Sí? São elementos, mas não são consciências. Mas como em todos os universos que têm leis que são dirigidos pela lei da expansão, tudo vai para cima, a corrente de energia, que é a base de formação e de manifestação dessas forças, essa corrente de energia se fica em contínua evolução, porque essa corrente de energia alimenta leis, e essas leis são aplicadas por hierarquias, e tanto as leis como as hierarquias têm fundamentos evolutivos expansivos. Você entende o que estamos falando? Sim? Daniel? Sim, Aurora. Em relação à pergunta anterior sobre o imutável e a mutabilidade das consciências, a pergunta a ver com acento lisboeta, que para mim é meio difícil. Meio não, tudo difícil. A ver. A questão é que todas as partículas que são mutáveis, um dia se podem tornar imutáveis quando regressam ao Criador. Não, porque nós não ingressamos para o Criador, não ficamos no Criador. Percebe a diferença? Senão, de onde fica o Criador se nós ainda não ingressamos nele? Ele vai ficar... Então, qual é a evolução, qual é o objetivo máximo de cada partícula no processo evolutivo? Isso assim, as partículas que trabalham nos universos expansivos, que são dirigidas pelas leis de expansão, têm um processo eterno e infinito evolutivo. Porque se aquilo que nós falamos de criador ou de imutável é uma meta para a qual a consciência tem a possibilidade de chegar, então estamos falando de um elemento intermédio. Aquilo que se fala de Criador, de Deus, ¿sí? De imutável, de inombrável, aquilo não tem possibilidade de ser alcançado porque nós já ficamos em ele. Este é um fato que a consciência da humanidade tem dificuldades para registrar. Você não pode chegar a um ponto onde já ficou sempre.
Qual é, então, o mistério? O mistério é a relação que você tem como partícula com aquele Criador donde sempre morou. Se você morou sempre o Criador, não tem que chegar a nenhum lado. O que sim vai acontecer é que sua consciência vai mudar. E à medida que sua consciência muda, a relação com aquela energia única donde sempre morou sua consciência também vai mudando. Existem uma grande quantidade de impossibilidades por parte dos seres humanos da superfície da Terra para perceber melhor, para perceber com uma profundidade diferente, para aprofundar de um modo diferente a relação da micropartícula com a macroconsciência cósmica, quer dizer, com o microcosmos e o macrocosmos. Nós evaluamos as condições de dimensão, ¿sí? De magnitude, de amplitude, com um parâmetro finito, que é a razão humana, e que não serve para estes fatos. Então, com que você pueda confirmar que sempre morou nele e que não tem outro lugar para morar, a energia vai garantizar que você vai compreender, à medida que a maturidade acontece, algumas coisas que hoje são mistérios para a sua consciência. Okay. Então a evolução nunca termina. A evolução nunca termina. A evolução das consciências não tem, é infinita. É infinito. A evolução é infinita. Todo o processo que vive a partícula é infinito e eterno. Não tem fim. Não tem fim. Mire, as pessoas dizem, mas se minha consciência tem origem, por que minha consciência não tem fim? É que isso não é certo. Porque sua consciência, mesmo com antecipação, aquilo que se fala de criação de sua consciência formava parte da consciência única. Nenhuma coisa forma parte, nenhuma coisa fica a parte da consciência única, da essência única, da lei única, da energia única, do único. Então, de um certo ponto de vista, nós não temos começo, nem temos fim. Só que vamos mudando o que chamamos começo e o que chamamos fim. Vai mudando. A consciência vive um parto cósmico. É parida pela energia cósmica, mas só é parida com uma condição diferente. Porque antes, com antecipação a ser parida, a consciência única já continha, ¿sí? O arquetipo da consciência individual. Porque tudo já fica previamente, como é o fato? Previsto pela energia única. ¿Sí? Então, relativamente temos origem, mas não temos fim. Quer dizer que o imutável, para o imutável não é necessário a evolução de cada partícula, mas é necessário para a própria partícula. O imutável, não entendi o resto. O imutável? Não é necessário, o imutável não precisa da evolução de cada ser, mas cada ser precisa da sua evolução para chegar mais perto do imutável. Perfeito, porque se o imutável necessita de alguma coisa, já é mutável. Percebe? Para que o que pode mudar, o que pueda mutar, mude, o imutável tem que ser imutável, pero genuinamente imutável. Porque não existe para a lei cósmica a possibilidade de que um elemento pueda mudar se não tem a garantia de que existe uma fonte que é imutável. Porque senão o universo não ficaria estável. Então, aquela pequena partícula que ainda tem dificuldades evolutivas, se ela morara em um grande contexto que também é inestável, este é um barco que se hunde, que vai para o fundo do mar, entende? Então, você pode ser um marinheiro
que não obedece, que vai para um lado ou para outro lado do barco, mas o barco tem que ficar bem estável na água. Então, para que você pueda fazer todas essas loucas experiências de mutação, tem que ter uma nave que garantisse que não vá para o fundo do mar, entende? Então, o imutável não tem nenhuma possibilidade de necessitar nada, de escolher nada. O imutável não prefere nada, não gosta de algumas coisas e de outras sim. O imutável é absolutamente imutável. Isso garantiza as experiências expansivas, que existe uma fonte que tem a solidez absoluta da imutabilidade. Gratidão. Gratidão. Aqui perguntam qual é a importância da lei. A lei é lei porque, primeiro, existe a expressão de energia. Então, antes de falar da lei, os seres têm que falar de energia. Quando se fala da lei única, se está falando da capa, se está falando da ferramenta, do instrumento que a energia única utiliza. Não existe lei que não é a exteriorização da dinâmica da energia. Então, a humanidade inventa continuamente leis, que são leis psíquicas, psicológicas, leis egoístas, leis que favorecem a umas pessoas e vão em sentido contrário das necessidades de outras. Mas as leis do cosmos são a expressão dinâmica, a exteriorização dinâmica da energia para poder conduzir o que acontece em todos os planos, níveis e dimensões. Então, quantas leis existem? É impossível saber isso. E por mais que os seres aqui em um planeta muito limitado e ainda em sua superfície, com a lei do karma ativa, podamos falar de alguns nomes de leis, inclui falar da lei do karma, da lei evolutiva superior, da lei do ciclo, da lei de redenção, da lei de misericórdia, sim, da lei de intercâmbio de partículas, da lei, todas as leis que você quiser, estamos falando simplesmente desde parâmetros racionais. Porque não importa, sim, como se fala, qual é o nome que nós colocamos para as expressões da lei. O que importa, e isto é o único que realmente importa, é que o ser pueda treinar com a condição de energia que, momento a momento, a vida interna e a vida cósmica coloca para ele. Quando ele trabalha em sintonia com aquela condição de energia, então ele está cumprindo com aquele aspecto da lei que corresponde nessa etapa. Não importa o nome que tem a lei. Não importa se ele sabe ou não sabe o nome da lei. O importante é que ele fique em sintonia e que esse é o cumprimento da lei. Então, nós aqui temos uma dívida muito grande, que não é conhecer o nome das leis, que é cumprir com a lei. Percebe? Então, o ser tem que trabalhar para ser uma expressão viva da lei única, que se expressa em uma multiplicidade de raios, de energias, sim, de dinâmicas cósmicas. E como o ser não pode escolher com que lei ele vai trabalhar hoje, eu não posso hoje despertar, acordar e dizer, vou trabalhar com a lei do interrelacionamento dos universos. Sim? Mas como se faz isso? Não sei como é isso. Eu não posso escolher. Eu vou trabalhar hoje com a lei das polaridades. Hoje vou trabalhar
com a lei dos segmentos cósmicos. Não, isso é todo fantasia da consciência humana. O ser, momento a momento, tem que pensar, tem que ficar entregue. Eu vou trabalhar com a lei interna. E em meu próprio espelho interno, a condição de energia da lei que tenho que aprofundar, que eu vou ter que aprofundar, vai ficar disponível para mim. Então, momento a momento, o ser vai ficar atualizado, porque a multiplicidade de renovação de energia interna que vai ser oferecida para a sua consciência é a multiplicidade de aspectos das leis com que ele, momento a momento, vai trabalhar. Então, esta é uma etapa onde todos somos muito estimulados para reconhecer padrões vibratórios, não registrar só nomes e guardar aqueles nomes energivos, racionais, sim, mentais, na memória das células cerebrais. O importante hoje é trabalhar com padrões vibratórios, reconhecer esses padrões vibratórios, ficar entregue a esses padrões vibratórios, aprender a manter uma sintonia de condição superior com essas vibrações. Sim? Então, acá dizem... Aqui dizem... Nosso quadrante neste sistema solar, que leis espirituais estão ativas e quais irão ser ativadas. Em síntese, nós podemos entender que as energias dos raios que foram ativadas em 1988 estão representando as leis mais necessárias para promover a transformação das estruturas evolutivas da superfície da Terra em sua totalidade. Então, a lei do interrelacionamento dos universos, que está representada por oitavo raio, ¿sí? A lei de omnipresencia, por el noveno, ¿sí? De transfiguración por el décimo, de omnisciencia, por el 11º, y de liberación, a lei de liberação, por el 12º, são as leis que hoje foram ativadas em 1988 para poder cooperar na liberação das antigas estruturas kármicas para a superfície da Terra. E estas leis ficam ativas em todo o sistema solar. E existe uma quantidade ainda maior de leis que atuam passivamente e ocultamente no sistema solar, na Terra, para poder assistir este processo. Porque só com estas 5 energias, de 5 novos raios que representam a atividade de 5 leis do astral cósmico, não chega. Não chega, isso não alcança. Por isso, pela delicada situação do planeta Terra, a multiplicidade de convergências, de energias, de vibrações, de leis, isso que permite que uma situação tanto delicada, tanto ruim como a situação da superfície da Terra, pueda ser superada. Que nós podamos ter as garantias para superar a atual situação terrestre. Sim? Então, o principal que nós temos, definindo o tema das leis, sim? É sintonizar a energia da lei que, momento a momento, com as condições de atualização necessárias, vai ofertar nosso próprio espelho interno, nosso instrutor interno. Aqui... Às vezes, a vontade de intervenir ativamente a favor do planeta neste processo caótico que está a viver a humanidade, tira-nos o equilíbrio, ou entramos em reatividade. O que pode dizer-nos sobre isto? Um pouco já falamos
com a pergunta da Elizabeth desta questão, não? Porque, para nós, a vida na harmonia, a vida no equilíbrio, sim? A vida com um certo degrau de calma, não necessitaria que as condições externas fossem condições ideais, porque isto vai a trabalhar no sentido contrário ao que hoje necessitamos treinar, porque nós, em todas as encarnações anteriores, continuamente perseguimos como uma finalidade, como uma meta, que as condições da vida fossem ideais, sim? Que todo fosse segundo aquilo que nós pensávamos que tinha que ser, que a vida tinha que ser ideal, que nós necessitamos certas condições, que merecemos certas condições. E isso é uma falta de maturidade do ego, que não pode aceitar que as condições que ele recebe para viver são as que necessita e as que merece. Então, quando o ser tentando intervenir ativamente, como fala aqui a mensagem, a favor do planeta, sim? Perde o equilíbrio, ele tem que ver o que está acontecendo com ele. Porque a vida tem uma condição muito particular. A vida não coloca os seres em situações para que eles fiquem destruídos. Quando a vida coloca você em uma situação, a vida cuidou muito de você, para que a situação e você puedan manter uma relação de empatia. Isto não quer dizer que a situação vai gostar a você. Empatia quer dizer que a situação nunca vai estar acima das possibilidades de você para poder suportar a situação, para poder lidar com a situação. Então, se a energia coloca você em uma situação e você perde o equilíbrio, vai ter que ficar mais atenta ainda para ver o que aconteceu com você. Onde você não estava colocando sua energia do modo correto. Porque quando nós chegamos a uma situação, chegamos à consequência de transitar primeiro outras situações. E mais de uma vez, acontece que nas situações anteriores, nós utilizamos energia incorretamente. Então, a vida não dá para nós volúmenes, sim? Bagagens imensos de energia. A energia é colocada de uma maneira limitada para nós, porque nós temos que aprender a administrar a energia. Se você perde a condição, sim, de poder administrar sua energia em uma situação, possivelmente a falta de administração, sim, o sentido incorreto da administração da energia, já tem seu origem em situações anteriores. Então, o ser primeiro tem que ter certeza que aquilo que ele fala de intervir ativamente a favor do plano evolutivo realmente é isso. Porque isso tem que ser confirmado. Muitas pessoas têm ilusões, têm fantasias respeito ao que assistem no plano evolutivo. E pode acontecer que a energia que estão utilizando é uma situação, do ponto de vista interno, não representa a assistência do plano evolutivo, sino que representa a interpretação do ego da assistência do plano evolutivo. Então, se o ego, por algum motivo, ele ainda não tem discernimento e em alguns momentos não pode perceber o que realmente é assistência do plano evolutivo, daquilo que é uma suposição do ego, daquela assistência, então pode ser que viva desequilíbrios que são sinais que a própria vida interna vai passar para ele. Quando o ser fala de que está assistindo o plano evolutivo em uma situação, o que teve que acontecer, primeiro de todo, é que ele recebeu informação interna que habilitou a sua consciência
para reconocer aquella situación como necesaria, como situación de asistencia ao plano evolutivo. Ahora, si foi motivado pelo corpo emocional, podría acontecer que o ser vai para o encontro de uma situação que só tem sua origem e reconhecimento no reclamo do corpo emocional, e ele vai para essa situação pensando que está sendo respaldado, que tem garantias internas e que é uma situação de assistência ao plano evolutivo. E que vai acontecer? Pues, todos sabemos que vai acontecer, porque todos os dias, ou cada tantos dias, alguno de nós é exposto a prueba por eso, ¿sí? Temos que ficar muy atentos. Então, seja que o ser pense que uma situação do plano evolutivo, ou mesmo que seja uma genuína situação do plano evolutivo, ele tem que aprender a administrar suas energias. Porque mesmo em experiências que só têm a positividade como teto, ¿sí? Mesmo nessas experiências, o ser tem que aprender a administrar suas energias. Não necessita que seja uma revelação interna para que ele aprenda a tentar administrar suas energias. Também quando damos tratamento, através de intenções positivas, ¿sí? De energias positivas, temos que ser administradores certos de aquela energia que temos a disponibilidade, a disposição, sim? Então, sempre a prova de administrar nossas energias fica perante de nós. Então, a simplificação da vida é muito importante, porque nós consumimos muita energia para sostener em nossa vida coisas que são inservíveis, supérfluas, frívolas, que não tem que ficar em nossa vida. Manter artificialmente uma coisa que não necessitamos tem um custo de energia imenso. E muitas vezes não podemos reconhecer, porque ficamos acostumados a esse tipo de desgaste de energia. Sim? Sim. Bem, aqui volvemos a Liz. Sentimos que o apelo de Liz é crescente e que para haver uma efetiva capacidade de resposta aos seus estímulos é essencial amadurecer a capacidade intuitiva e aprofundar a sinergia grupal. Vamos hasta aqui, depois seguimos com a pergunta. Certamente que para que os seres puedan responder às necessidades evolutivas e responder a estímulos que podem ter como origem Liz ou outros vórtices da vida planetária, a capacidade intuitiva é muito importante. Mas a capacidade intuitiva não responde aquele treino volitivo. Ninguém pode, por um treino volitivo, sim? Aprofundar a intuição. Então, o ser tem que ter uma trajetória evolutiva que permita ficar perante dos estímulos, sim? Com uma dinâmica intuitiva adequada. Então, se o ser não pode ficar em um contexto determinado, com utilização da intuição, se ele forma parte de um grupo, porque aqui fala da sinergia grupal, se ele forma parte de um grupo e tem trabalhada a humildade genuinamente, ele pode receber, através de canais daquele grupo, sim? Estímulos que chegam a partir daquele canal. Então, não necessariamente um ser tem que ter um funcionamento intuitivo para poder responder aos estímulos de Liz ou de qualquer vórtice
das civilizações internas do planeta. Por isso é tanto importante o trabalho grupal evolutivo, porque os seres passam a se complementar. Os seres que já têm desenvolvida a intuição aportam para o grupo o movimento fluido da energia da intuição. Outros seres têm trabalhado a obediência, outros têm trabalhado a ordem, outros têm mais maturidade na inteligência, outros têm uma harmonia mais fluida, espontânea, que opera no grupo. Então, o importante, quando se trabalha no grupo, é que os seres percebam a importância da complementariedade, da comunhão dos membros. Não existe possibilidade de manifestar a sinergia grupal se esta não fica assim como nós falamos. Porque a sinergia grupal representa a possibilidade de que a energia da contraparte interna dos membros do grupo, da alma, ¿sí? Das hierarquias do grupo, mesmo a energia monádica, através da energia das almas, pueda fluir, ¿sí? Unificada para o lado externo do grupo, onde os membros materiais do grupo trabalham. Mas se eles não podem se complementar, se eles não podem se perceber como essência, como luz, como espírito, como luz interna, e só podem se reconhecer como seres humanos, como egos e como personalidades, a energia da sinergia não pode se manifestar. Então, a possibilidade de que a energia de luz pueda ser manifestada por um grupo, por exemplo, vocês em Portugal, vocês estão vivendo um trabalho de complementariedade muito interessante, porque muitos de vocês internamente têm coligação com o centro de luz. Alguns de vocês têm coligação com o centro de Erx, e outros têm coligação com outros centros. Mas o importante é que têm consciência, aqui, no nível material, de a possibilidade certa e necessária de, independentemente com sua consciência interna, vocês têm a possibilidade de trabalhar como irmãos, ¿sí? Na coligação de uma meta superior para seus egos, para suas personalidades. Então, reconhecem um propósito superior, aprofundam esse propósito e estão conectando todos os esforços que vocês podem sostener para que isso pueda acontecer. Então, isso também é um trabalho que favorece a sinergia. Ninguém de vocês tem que esperar que o outro faça as coisas. Ninguém tem que ficar em espera. Ah, se aquele outro ele não faz as coisas, eu não vou fazer nada, porque eu que sou um escravo aqui. Entende? Os seres têm que ficar esquecidos quando trabalham em grupo, esquecidos de eles. Têm que ficar em doação contínua. Vocês têm que fazer o que têm que fazer. Sabem por quê? Porque não tem outra coisa para fazer. Porque qualquer outra coisa que você tente fazer, que não seja, ¿sí? Concretar firmemente a relação com a vida interna e manifestar isso na espiritualidade prática, seria mais daquele materialismo que intoxicou este planeta, que colocou o planeta nesta situação. Então, é muito importante, porque aqui falam também, perdão, desculpe, dice, acompanhamento de instrução vinda de UPSIM. É muito importante, sim, mas isto é transitório. Porque uma vez que você colocou a chave corretamente nos mecanismos de sua consciência, já não importa qual é a fonte aparente da instrução. O UPSIM, neste momento, é uma ferramenta que está sendo utilizada em distintos lugares, em distintos pontos do planeta, só porque as condições do planeta fazem que isso seja necessário. Mas o que não pode ser
suplantado, substituído, é o processo que vocês têm que fazer com essa chave do novo conhecimento à própria consciência. Então, nós não temos nenhum tipo de problema em assistir a humanidade onde a energia coloque essa assistência. Mas o importante é o que cada ser, cada grupo pode fazer lá, onde ele fica, onde ele mora, onde ele está ativo, fica ativo como partícula da vida planetária. Então, nós, com muita gratidão, com amor profundo, acompanhamos os grupos em distintos lugares. Mas aquilo que o grupo não pode fazer ou não faz, nós não podemos. Sim? E aqui falam também, a partir do nível interno, com poucas condições materiais para dinâmicas externas grupais no futuro. As condições materiais de aqui para frente vão ser caóticas. Quer dizer, hoje, as condições com que todos nós desenvolvemos a tarefa grupal evolutiva, as condições são óptimas. Por isso, temos que avançar com estas condições. Não podemos permitir, em nenhum momento, que nossa consciência psíquica presente argumentos falando que essas condições não são boas condições. Porque, veja, que é o que acontece aqui que você pode dizer que não é uma condição boa. Excelente. Escute, você ainda pode ir para tomar o carro, o caminhão, se você pode sair da calle a fazer suas compras, você ainda, alguns de vocês têm emprego, sim? Ainda podem disponer de energia para as reuniões grupais. Você sabe o que tem para o futuro, sabe o que espera mais para frente. Sim? Não. Afortunadamente não sabe. Então, estas são as condições ideais para que nós podamos trabalhar nossa consciência, templar nossa consciência, levar a nossa consciência a um fortalecimento e viver com gratidão que ainda a energia cósmica pode prestar para nós outros, pode apresentar para nós, sim, estas condições suficientemente, sim, fáceis, boas. Sim? Bem, aqui não temos mais perguntas, mas vamos a ver se o som permite alguma coisa. Sim? Fale, Aurora. Sim. Daniel, é uma questão que eu coloco já há algum tempo, que é sobre a evolução do homem. Mire, espere um pouco, Aurora. Fale não tão forte, menos forte, porque aqui o som sai muito forte. E nós estamos tentando baixar o volume. A ver, fale novamente. Eu queria perguntar, em relação à evolução do homem, das diferentes raças em que o homem evoluiu, onde se encaixa o homem macaco, o homem que fala na história? Em que raça é que se encaixa o Australopithecus, os primeiros homens macacos? Em que raça, das raças que já passaram na superfície terrestre, em que raças é que se encaixa aquilo que a história fala da evolução do homem? Aurora, eu não entendo que nada, porque o som sai assim. Vou contestar se vai ganhar Benfica. Queria perguntar em que raça que se encaixa. É o contrário, está completamente contrário. Não, o som sai muito ruim, não sei o que acontece.
outras reuniões, outros encontros saliam muito bem, mas aqui sai todo distorcionado o som de vocês. Vocês escutam bem? Quando eu falo? Bem. Mas o que você fala sale todo como se fueran sequestradores que estão colocando aquele aparelho. ¿Ven? ¿Vieron cuando piden o resgate? Assim. Não pida resgate, eu vou pagar igual. A veces acontece, não sei. Querem mandar pelo telefone, mandem a pergunta escrita, eu vou respondendo. É a única saída que puedo ofertar, porque não... Veja se consegue ouvir-me agora. Ou Consegue? com um cartaz. E agora? A ver? Mande uma gravação, Elizabeth. Mande você uma gravação. Ainda não. Pois pode ser Estava gravação. desligado, sim. Mais fácil está a escrever. Bem, Ainda Só não, que não dá se consegue. Agora Bem, já. vai é difícil. Já. então vamos a... Mientras tanto, vamos a falar de algo que é uma pergunta, uma consulta que os grupos da Bulgária mandaram para nós, passaram para nós através da Elizabeth, que tem que ver com esta possibilidade que em alguns grupos se apresenta como inquietude, ¿sí? De si se puede fazer, se puede construir centros como UXIM, extensões de UXIM em outros países. E esse é um fato que ainda não tem respaldo interno. Não temos essa informação, porque a informação que nós temos é que para que exista um centro, tem que morar, tem que ficar permanentemente um instrutor atualizado, que tem que ter respaldo interno para isso. Porque, senão, pode acontecer que um centro que opere como extensão do UXIM termine manifestando uma energia totalmente contrária. O primeiro que tem que acontecer para que uma estrutura como essa pueda se manifestar é que não exista o mais mínimo sincretismo. Então, por isso falamos de que tem que ter um instrutor atualizado que em sua consciência não exista possibilidade de manifestar sincretismo. Um instrutor que pueda ficar conectado, ¿sí?, através do canal intuitivo para manifestar a energia de instrução atualizada momento a momento. E que tenha aquele instrutor a capacidade de filtrar. Se fala de filtrar? Sim. ¿Sí? A capacidade de filtrar qualquer elemento sincrético que tentasse se manifestar nesse centro, nesse grupo. Então, isso é fundamental. Até agora, nós não tivemos nunca autorização. Sim, muitas vezes fomos consultados, mas não recebemos até agora autorização para isso. ¿Sí? Então, não é que nós tentemos ficar em uma espécie de exclusividade. Não temos intenção de exclusividade. Não nos interessa para nós exclusividade. Nós vivimos com muita alegria e gratidão o momento em que a energia mostrou que a irmã Elizabeth podia fazer algumas charlas, ¿sí? Llevar adelante charlas, encontros. Isso para nós foi motivo de alegria, de profunda alegria, de gratidão. Até esse momento, nunca a energia havia mostrado que podíamos encontrar uma pessoa, a ferramenta para fazer isso. Então, se a energia mostra para nós que podemos fazer esse trabalho de transferência
de manifestar, de implantar centros como Sierra del Cielo, como Uxim, en otros países, mas com gratidão e alegria vamos a assistir esse processo. Mas até agora a informação é que não. Então, os irmãos da Bulgária perguntaram por essa possibilidade. Então, é fundamental essa questão. Tem que existir permanentemente um instrutor do novo ciclo, ¿sí?, que pueda llevar adelante, que pueda dirigir esse processo. E outra coisa muito importante, que também é principal para as pessoas, que o centro não pode pertencer a nenhuma pessoa. O centro não é um bem pessoal. O centro tem que pertencer a um grupo. E para isso, os seres que têm as possibilidades kármicas de comprar as terras, de adquirir as terras, que têm energia monetária para as construções, para as terras, esses seres têm que doar tudo isso para o centro. Então, aqui nós fundamos uma, não sei como se fala em português, ou em brasileiro de Portugal, uma organização sem fins de lucro. Sim, é com nós, a organização. Uma ONG, sim? Então, nós temos esta fundação, esta organização sem fins de lucro, esta entidade, esta associação civil, e tudo fica a nome dela. E quando fundamos, há muitos anos, esta organização, nós preparamos as cláusulas, se diz em português, os artículos, ¿sí? Preparamos de uma maneira de que nenhuma pessoa, particularmente, pueda roubar os bens, as terras, os carros, nada. Então, isso foi fundamental. E muitas vezes, nos grupos, quando têm intenção de fundar algo, as pessoas que têm o dinheiro são os que quedam com tudo. ¿Sí? Então, essas duas coisas são fundamentais. Que as terras e os bens, as possessões, têm que ser do grupo todo, como organização, e que tem que ter um instrutor actualizado, vivendo, morando permanentemente nesse lugar. ¿Sí? Já enviamos a pergunta, a Aurora enviou a pergunta. Ah, bem, vamos ver. Ah, bem. Qual das raças da superfície terrestre pertenceu ao primeiro homem macaco de que fala a história? Miren, é muito interessante, porque o que se fala de homens macacos, de homens monos, na maioria dos casos, não são raças cósmicas da superfície da Terra, sino que são remanentes de civilizações que sofreram purificações. Vamos a falar disto, a aprofundar. Quando foi o hundimento da Lemúria, existiam muitas colônias da Lemúria distantes, afastadas da madre pátria lemuriana. Quando foi o hundimento lemuriano, muitas dessas colônias não foram hundidas. Se entende o que falamos? Sim? Elas ficaram na superfície. Mas os habitantes, os moradores dessas colônias, quando perderam o contato com a madre pátria, começaram um processo de degeneração próprio do factor kármico que estava actuando na purificação daquela condição kármica. O mesmo aconteceu com Atlântida. Existia, ¿sí?, uma madre pátria Atlante no centro do Atlântico Norte, ¿sí?, e muitas islas que, de algum modo, relacionavam a madre pátria com o que hoje conhecemos como Europa e relacionava a madre pátria com o que hoje conhecemos como América.
¿sí? Das Açores às Antilhas. Então, quando foi o hundimento da Atlântida, aconteceu o mesmo. Muitas colônias distantes, miles, afastadas miles e miles de quilômetros da madre pátria, quedaram isoladas. Isoladas se diz? ¿Sí? Bem, então começou o processo kármico de degeneração. Por quê? Porque todas as colônias da Atlântida, mesmo da Lemúria, dependiam energeticamente, culturalmente, estritamente da Lemúria e da Atlântida. Então, karmicamente, muitas dessas colônias degeneradas, quando se passou da raça Atlante para a raça pós-Atlante ou adâmica, que é nossa raça, karmicamente, muitas dessas colônias degeneradas seguiram formando parte da vida na superfície da Terra. E como aconteceu há milhões e milhões e milhões de anos, tudo isto, muitas vezes os arqueólogos, os paleontólogos e os antropólogos encontram nos jacimientos seres que eles pensam que são homens primitivos, mas em realidade são membros degenerados dessas madres pátrias. Então, isto é uma prova para o intelecto humano, para a razão humana, que é muito materialista. Então, eles nunca vão reconhecer a existência da Atlântida, nunca vão reconhecer a existência da Lemúria. Então, tem um impedimento muito grande, muito forte. Não podem sobrelevar isso, se entende? Não podem superar isso. Então, tem que fazer cálculos que não são precisos. Cálculos que, em realidade, são um engano para a consciência deles. Eles nunca vão aceitar que não tem possibilidade, que não tem provas para refutar a existência da Atlântida, da Lemúria, mas tampouco vão aceitar que certos fatores kármicos intervêm no momento em que uma raça chega a seu fim e que alguns membros da raça podem passar por processos de degeneramento. ¿Sí? Do mesmo modo que em certos jacimientos geológicos se encontram ferramentas humanas que eles dizem que não podem ficar nesses jacimientos, porque nesses momentos não existiam seres humanos. ¿Sí? Ou se encontram pisadas de seres humanos, ¿sí? Junto a pisadas de dinossauros, em uma época onde eles falam que não existiam seres humanos, mas não conhecem nem aceitam a realidade da Atlântida, a realidade da Lemúria. ¿Sí? Por isso eles têm uma compreensão da vida atual muito, muito diferente. Mas falando destes homens macacos, temos que entender que karmicamente e evolutivamente existem uma quantidade de seres de consciências, tanto no reino humano como no reino animal, que compartem o que se chama a realidade do antropoide. Quer dizer, antropoides são os monos que têm aparência humana. E a experiência kármica da consciência animal, através do que se conhece como antropoide, é muito mais ampla, mais antiga, de lo que nós conhecemos e estamos dispostos a aceitar. Então, existe uma quantidade de experiências humanas entre o hundimento da Atlântida e nossa atual vida no planeta, na superfície, que é totalmente desconhecida. Porque quando se inicia nossa raça pós-atlante ou adâmica, existiram uma grande quantidade de experiências humanas, ¿sí? Ou antropomórficas, que os cientistas não têm registradas, que não aceitam como verdade. Então, nos jacimientos, kármicamente, vão aparecendo estes indícios, estas señais, simplesmente para tentar flexibilizar a consciência dos cientistas. ¿Sí? Então, existe uma grande quantidade, muito grande quantidade de elementos
antropomórficos que pertenecen tanto ao reino animal como ao reino humano, que não têm presencia ni reconocimiento en los registros geológicos, antropológicos, arqueológicos. ¿Sí? Irmão, como é que então vai o grupo lá em Opsimo? Nós enviamos daqui um abraço, mas como é que vão lá as coisas? O que entendemos é que você percebe como vão as coisas aqui com o grupo? Sim. É isso? Sim. Bem, nestes momentos, o grupo passa por uma purificação muito forte, porque a gripa colocou a todo mundo na cama. Assim que uns poucos estão atendendo a todos. ¿Sí? E é uma prova interessante, porque os irmãos, eles não querem ficar na cama, porque tem que terminar a casinha para fevereiro. Pois. Então, eles ficam desesperados, porque dizem que a gripe não permite de trabalhar na construção. Então, geralmente, são 8 ou 9 irmãos que trabalham na construção. E com a gripe, agora são 2 ou 3. Então, é uma prova de fé para eles. ¿Sí? Estão tentando fazer tudo. Então, começamos a falar há umas semanas. E, bom, se não tem colocado as cerâmicas nas paredes, bem, sem cerâmicas. Se não tem tal coisa, bom, sem isso. Mas dentro de pouco, sem casinha. Então temos que ir com saco cama, irmão. Bem, acho que teto e piso, sim. Mas eles estão tentando, estão trabalhando muito forte, porque as condições do clima e de saúde colocam esta prova kármica muito interessante. Igual, até que seja o minuto em que você coloca o pé aqui em Sierra del Cielo, todo é possível, sim? Todo é possível. Mas o grupo fica bem fazendo o trabalho. Mire, a hierarquia fala que com o avanço da transição, muito menos vão ser os seres disponíveis para o plano evolutivo. Porque os seres vão a desertar, vão a traicionar sua própria planificação interna, vão a desobedecer os estímulos internos. Por isso, a hierarquia fala que a quantidade de seres que tem que confirmar sua condição de resgatabilidade é uma quantidade imprecisa. Não se sabe. A porcentagem de 10 sobre 100 de seres resgatáveis existe, mas não se sabe, ¿sí? Dentro dessa porcentagem, qual é realmente o que corresponde para aqueles que têm que definir sua condição de resgatabilidade. Porque a hierarquia nunca revelou qual é a quantidade de seres que já hoje é considerado resgatável pela hierarquia. Tampouco falou da porcentagem de seres que têm que definir sua condição de resgatabilidade, mas sim falou que o 90% não é resgatável. Então, vamos enfrentar, vamos a ficar perantes dessa prova, muitos seres que hoje falam continuamente de sua assistência ao plano evolutivo, mas por isso é tanto importante o treino perante da frustração e da incomodidade hoje, quando a frustração e a incomodidade são assim de pequenas, sim? E nós vemos como uma coisa gigante. Assim de pequenas são as frustrações e as incomodidades, mas somos tanto inércicos e somos muito covardes que fugimos desta pequena incomodidade. Então, se hoje você não aceita o treino perante desta incomodidade, esta frustração, que é uma coisa de criança,
como vamos a fazer com aquilo que temos em frente? ¿Sí? É muito difícil. Não é fácil aqui, por exemplo, na Europa, todos os irmãos também da Bulgária, no Chipre, alguns não se aguentam e os outros irmãos que realmente trabalham incansavelmente também dizem que às vezes é muito difícil. Não é que têm medo, não é que não querem ser incomodados, não. As próprias condições em que estão são difíceis. Não é queixa, não é queixa. Pura e simplesmente, digo, das conversas com os irmãos, o que é que eles me transmitem. Dizem que não é fácil. E bem, irmã, qual seria o sentido para uma civilização que tem uma carga negativa kármica tanto grande que as condições fossem óptimas, ideais? Qual seria o sentido? Como nós podemos levar a elevação e a purificação uma civilização que tem uma carga kármica tanto ruim, com condições óptimas, gostosas? ¿Sí? Não se pode fazer isso. Ou seja, nós continuamente mostramos nossa falta de maturidade quando estamos esperando que a vida trate para nós de um modo ideal, quando nós tratamos a vida de um modo ruim. Ou seja, se a vida colocara perante de nós o mesmo tratamento que nós damos para ela, e, sin embargo, a vida, com sua sabedoria, pouco a pouco, uma medida inteligente e amorosa, está colocando as situações para que nós podamos treinar a compensação kármica. Isso sim. Então, aquele que não pudo antes, que não pode hoje, ainda tem a possibilidade de tentar para amanhã. O cambio de atitude é fundamental. Não podemos fazer outra coisa. Ninguém tem aqui garantizado nada se ele não persiste continuamente em fazer, ¿sí? O tratamento das necessidades de maneira correta. É o único que tem sentido. A única garantia que tem a consciência neste momento na transição é que ele fique aberta, estritamente, exclusivamente, para perceber as necessidades e dar tratamento correto a essas necessidades. Qualquer outra coisa não sirve. Não sirve. Os irmãos da Bulgária, por exemplo, da maneira como trabalham, observo, eles dão, quase todos dão muito, e na mesma, às vezes parece que a prova os supera, e eles falam depois comigo que às vezes não conseguem dar bem com a prova, mas eles tentam, não desistem, dão tudo de si, trabalham dia e noite. Tem que persistir, irmã. Não tem outra coisa para fazer. Não importa o resultado. Sim. Porque se é pelo resultado, muitas pessoas que hoje trabalham para o plano evolutivo já ficariam afastadas do trabalho do plano evolutivo. Não é o resultado o que o ser tem que perseguir. O Bhagavad Gita falava que o ser tinha que ficar desapegado do resultado das ações superiores, ¿sí? E renunciar às ações provenientes do desejo. Então, isso hoje sigue vigente, tem vigência isso. Se você faz correto, o resultado do Pai. Mas se o ânimo de você flutua, porque o resultado não é aquele que o ego e a pessoalidade esperam, então você ainda não passou a prova. Então a vida continuamente vai colocar a prova, porque a vida está esperando que você não mire mais, não olhe mais para isso. Tem que ficar soltando tudo isso.
está muito bem fazer a vontade interna, tentar assistir o plano evolutivo, é a única tarefa. Mas tudo isso não tem sentido se o ser muda seu ânimo pelos resultados. Então, todo aquilo que foi bom no momento de assistir a algo, perde o sentido no momento que o ser tem expectativa porque o resultado não foi. Ninguém de nós sabe quando resulta da assistência do plano evolutivo, que é o que realmente a energia queria como resultado. Muitas vezes, o ser trabalha incansavelmente em ações do plano evolutivo, em obras do plano evolutivo, e para o ego o resultado é ruim, mas para a vida interna o resultado foi ótimo, porque necessitava esse resultado a vida interna. Mas como o ego tem sua própria tábula, tem sua própria regra, então não serve. Eu vou transmitir também para outro grupo tudo isto que o irmão me disse. Obrigada. Sim, irmã. A liberdade, a liberação que a consciência transita, sim? Que a consciência experimenta, quando você afasta a busca de resultados, é uma liberação, uma liberdade imensa. Porque não sabemos, o escravo das expectativas, dos resultados que somos. Somos escravos dessas expectativas. Uma energia tremendamente preciosa, uma energia imensa e preciosa, ¿sí? Ela se destrui simplesmente porque os resultados não são aqueles que esperávamos. É muito importante. A liberação, a liberdade que se vive é importante, muito importante. Então, essa energia pode se utilizar para assistir outros aspectos do plano evolutivo. Quando você fica frustrado pelos resultados, então existe uma voltagem de energia, uma quantidade de energia que vai consumir o deterioro emocional e que você não vai poder colocar no serviço do plano e das necessidades do planeta. O ser tem que caminhar, sim? Porque sabe que caminhar em assistência ao plano é o único que tem que fazer. Os resultados são do Pai. Bem, vamos esperar que escrevam aqui alguns irmãos. Sim. Bem, aqui temos a pergunta que enviou a Aurora. Pergunta se podemos falar sobre as mudanças dos polos magnéticos da Terra e o que está a contribuir para esta alteração. A mudança dos polos da Terra representa ou simboliza o potencial do endereçamento da consciência da humanidade da superfície. Os polos e o eixo terrestre, eles ficam inclinados, se fala assim? Sim. Precisamente exhibindo a inclinação da consciência do ser humano da superfície, o desvio do ser humano da superfície.
el acomodamiento, la restauración de factores magnéticos y o enderezamento do eje terrestre está representando a futura humanidade que vai habitar a superfície do planeta após a purificação. Já não tem sentido, após a purificação, que o eje terrestre fique inclinado, que os polos magnéticos correspondam aproximadamente com essa inclinação. Então, o enderezamento do eje terrestre representa e vai representar a alinhação da consciência interna da humanidade com o polo cósmico. Porque, ao enderezar-se o eje terrestre, vai manifestar um equilíbrio magnético, energético, vibratório, etérico-físico, muito amplo. Nós, hoje, vivimos o que se chama as estações do ano, ¿sí? Como polos muy marcados, aunque hoje ficam distorsionados, muy marcados da realidade kármica da superfície da Terra. Porque o que falamos de estações só tem existência na superfície. Nos níveis intraterrenos, nos níveis internos do planeta, não existem estações. É absolutamente estável e homogênea a energia. Então, o enderezamento do eje terrestre e a compensação dos factores dos polos magnéticos vai permitir que uma única estação absolutamente estável e perfeita esteja continuamente em manifestação. ¿Sí? Não vai existir como hoje estes contrastes, estas características tão contraditórias. ¿Sí? Então, ao mesmo tempo que os polos magnéticos vão vivendo esta mudança, a consciência humana do ser da superfície vai sendo preparado para sintonizar este novo posicionamento dos polos magnéticos. ¿Sí? Então, é muito importante para acompanhar esta mudança, que muitos cientistas já confirmam como certa, que o indivíduo pueda manter uma conexão, uma sintonia com seu próprio polo magnético, que é o polo magnético interno. Então, nós também, como o planeta, temos dois polos magnéticos. Um é a consciência externa e aquele outro a consciência interna. E nós temos o trabalho de alinhar nosso polo magnético material ou externo com aquele polo magnético oculto e interno, que é o que está acontecendo com os polos magnéticos da superfície da Terra. Quer dizer, em tudo o que acontece, nós temos que ser espelhos daquele funcionamento que a vida solar vai colocando para a vida planetária terrestre. Porque este acondicionamento dos polos, esta renovação das energias polares para a Terra, está sendo dirigida ocultamente pelo Sol central. Se o Sol central não habilita o processo de mudança magnética dos polos físicos e etéricos, isso não pode acontecer. Então, é a hierarquia solar central do sistema que ela vai assistindo essa mudança. E o ritmo da mudança, ocultamente está falando do ritmo da finalização da transição da Terra. Porque vai coincidir, ¿sí? A alinhação final do eixo terrestre e a recomposição dos factores magnéticos vai coincidir com o ápice da purificação da Terra. ¿Sí? Então, o que hoje se fala de alteração magnética, em realidade, é a atualização magnética do planeta. ¿Sí? É uma forma de atualizar a relação do planeta com o eixo cósmico. Porque, na realidade, quando o ser humano, com seus padrões de vida e de comportamento, fomentou karmicamente a inclinação do eixo terrestre, essa inclinação fala de que não ficava alinhado o eixo terrestre com o eixo cósmico. ¿Sí?
Sim. Bem, então, isto como é? Sigue em fevereiro? Sim, Sigue em fevereiro? estamos já com malas quase preparadas. Bem, perfeito. Irmãos, o que sigue aqui no planeta necessita de vossa compreensão genuína da realidade. Assim que em tudo o que vocês executem, que a busca da verdade seja o primeiro. Não importa o que transitem, não importa o que a vida coloque, mas em cada situação, que a busca da verdade seja a prioridade. Porque senão vocês não vão poder dar tratamento às situações acorde às necessidades evolutivas. Então, não classifiquem as situações, só busquem a verdade sempre nelas. Então, vai facilitar o processo planetário, sim? E o próprio processo evolutivo. Gratidão. Daniel, eu fiz uma pergunta. Sim, mandei uma pergunta. Você é insaciável, Aurora, hein? Cuidado. Há anos atrás, é a mesma coisa. Lembra-se quando estávamos primeira vez com a Aurora e o irmão... Não é só comer a sopa. Não conseguiram comer a sua sopa. Agora, de repente... Não deixei. Não deixei mais. Bem, então vamos a fazer uma exceção. Bem, aqui pergunta de que forma a poluição afeta o campo magnético do reino da Terra. Quando nós começamos a fazer um processo de extrativismo, ¿se entende extrativismo a palavra? Sim? Quando começamos a fazer um processo de extrativismo compulsivo e obsessivo de matérias-primas, sem saber, começamos a concretizar uma das maniobras mais ruins de deterioro magnético do planeta. Porque as correntes magnéticas, os vórtices magnéticos do planeta, foram interferidos pelo extrativismo. Então, tanto nos mares como na Terra mesma, ¿sí? A rede magnética ficou fraccionada, ficou deteriorada. Quando o ser toma, tanto do mar como da terra, toma matérias-primas, substâncias, quando gera este extrativismo consumista, ¿sí? Ele rompe as vias etéricas de circulação de energia. E a circulação etérica da energia não pode ser separada, ¿sí? Não pode se afastar do princípio magnético. Então, a poluição não só é um fato ecológico, é um fato cósmico. Porque quando os seres geram esta poluição na superfície da Terra, a superfície da Terra começou a ficar refractária de certas energias cósmicas que tinham que ingressar em uma intensidade, em um protocolo determinado, com uma condição. Então, a hierarquia continuamente tem que compensar, tem que transmutar ocultamente certas condições dessa poluição, para que o planeta não veja agotada sua manifestação de vida na superfície. Então, é muito importante que nós tenhamos consciência de que nossas ações não sejam uma forma de acumular ainda mais poluição. Porque quando se fala de poluição, se pensa principalmente de matérias-primas minerais, ¿sí? Do petróleo,
petróleo se diz, não? Sim. Mas a poluição principal que altera o magnetismo do planeta é a poluição psíquica. Porque quando a poluição psíquica acontece, a carga das partículas de poluição material ainda é mais ruim, é pior. Uma partícula que forma parte da poluição etérico-física tem um efeito ainda pior, ¿sí? Mais tóxico, quando ela é bombardeada por uma irradiação da poluição psíquica da humanidade. Então, toda a poluição material tem uma condição ainda pior, porque suma a poluição psíquica, que fica ligada à poluição química. Entende? Então, o processo que as hierarquias desenvolvem nesse sentido é o que permite que a superfície da Terra ainda pueda ser considerada viva. Daniel, posso colocar-te uma questão muito breve, só para ter uma ideia. A fusão de hidrogênio é uma alternativa evolutiva de energia? Irmão, não se escuta. É como se você fosse um sequestrador com esse aparelho que fala. Eu faço a pergunta depois, não há problema. Então, seguimos com o tema mientras o irmão escreve. Esta poluição sobre o campo magnético dos reinos tem consequências que não podem ser medidas. Não tem limite isso. Por exemplo, muitos seres do mar, sim, muitos seres do mar ficam muito afetados por isso, porque magneticamente ficam interferidos. Não lembro os nomes dos sim? Como se chama? Ballenas? Não recordo o nome dos animais em português. Mas eles e muitos insectos, as mariposas ficam interferidas também. Muitos animais ficam interferidos em seu canal instintivo pela poluição. Sim? A alteração do comportamento animal, a alteração do comportamento vegetal, mesmo o mineral também, tudo isso fica impactado gravemente pela poluição psicofísica. Sim? Aqui pergunta o irmão se a fusão do hidrogênio é uma alternativa energética evolutiva. É muito mais evolutiva, sim? Muito mais evolutiva que as alternativas que até agora nós vinimos desenvolvendo massivamente. Sim? É muito bom, porque o hidrogênio, quando ele é ativado como combustível, não tem um nível de gravidade nem de impacto que tem outros combustíveis, como os combustíveis fósseis. Sim? Então, qual é o problema de seguir com este tipo de fusão de hidrogênio e outras coisas? Que os motores, que os aparelhos, sigam sendo necessários e que seguimos gerando destruição das cordilheiras, das montanhas para cobre, para todos os metalíferos, para todos os minerais que necessitam disso. Então, o combustível de hidrogênio aminora muito o impacto, mas os aparelhos seguem destruindo o planeta. Sim? Porque aqui no planeta Terra não existe realmente uma intenção elevada, evolutiva, de organizar o que se fala de reciclagem. Sim. Porque com reciclagem nós necessitaríamos só os 5/100 dos materiais que sacamos da terra, das rocas, das montanhas. Mas se não organizamos a reciclagem, toda a indústria necessita 100/100 dos jacimentos geológicos
Então, por que a política da reciclagem não é instalada mundialmente? Porque tem muitas manos no circuito. Para reciclar, você tem que repartir o dinheiro em muitas etapas, em aqueles que vão pela rua buscando aquelas latinhas, aquelas cosillas. Então, até que chega aquele dono da corporação, passou por muitas manos e ele teve que repartir o dinheiro. Mas quando sale da mina, é comprado pelo corporativo, automaticamente ele leva à indústria. Poucos passos, muito dinheiro para um. Muitos passos, dinheiro para todos. Por isso não serve reciclagem aqui. Sim? Bem? Gratidão. Gratidão, irmãos. Gratidão. Sim? É possível que a próxima o som assista ao processo. Sim? Hoje assim foi. Sim? Nosso amor para vocês. Profundo amor para vocês. Gratidão. Sim? Gratidão. Usa.